Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos na lição 12, caminhando para o fim. Nesta lição nós iremos estudar sobre o pós-milênio e o trono branco. Estamos estudando as profecias bíblicas dos últimos dias. Iniciamos ali no cerco de Gog e Magog, o extremo norte de Israel, que é a Rússia, sobre a ordem do presidente atual, que seria o Putin, vindo de lá a invasão de Gog, príncipe de Magog, juntamente com seus aliados ali, para tentar destruir o povo de Deus. Sobrenaturalmente, o Senhor os livra. O profeta da terra toma este evento, o mar inteiro, e faz com que as nações acreditem que seja o anticristo, a besta do mar, a figura política, lembrando que a besta da terra ela é religiosa. Há um acordo de paz de 7 anos, na metade desta semana o templo é profanado, ao término da grande tribulação, com a morte das 2 testemunhas, cremos que ali haverá uma conversão em massa dos judeus, pois o capítulo 11 ali nos deixa muito claro isto. E 27 dias e meios após a morte das 2 testemunhas, pois eles jazerão 3 dias e meio ali na praça de Jerusalém, 30 dias após ao término da grande tribulação, 27 dias e meio após a ressurreição das 2 testemunhas, o templo ele é purificado, e 45 dias após a purificação do templo, completando 75 dias, Jesus volta para fazer o julgamento das nações. Fazendo o julgamento das nações, adentramos ali o reino milenar, um reinado de Cristo aqui na terra, juntamente com os judeus. Cremos, no entanto, que Jesus voltará para Jerusalém Celeste e ali permanecer com a igreja e os reis da terra, trazendo toda adoração e glória à Jerusalém terrestre, ao Cristo. Finalizando o fim do milênio, que é um período de 1000 anos literais, conforme creem os dispensacionalistas, lembrando sempre que a igreja congregacional é dispensacionalista. Satanás será solto, é o que trata essa lição de hoje. Sendo solto, ele buscará alinhar novamente os exércitos ali da terra, das nações que restaram, os desobedientes do período milenar, para poderem realinhar e tentar cercar novamente o arraial dos santos. Somente para a questão de elucidação e lembrança, a primeira guerra se dá em Gog e Magog, sendo o líder o presidente ou o ditador, o Putin, do extremo norte, que é a Rússia. Após a grande tribulação, 75 dias depois, o Senhor vem para fazer o julgamento das nações na batalha do Armagedon, e esta batalha será liderada pelo anticristo, a besta do mar. E após o milênio, agora é Satanás quem faz o realinhamento entre as nações para cercar o arraial novamente, para tentar pela última vez destruir o povo de Deus, sendo ali destruído, definitivamente vencido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Após a vitória de Jesus sobre Satanás, o Senhor então se assenta em seu trono, o trono de glória, majestade, santidade, o trono branco, para fazer o julgamento de todos os incrédulos de todos os tempos. É isso que nós abordamos aqui na elucidação textual e na introdução, onde Cristo, estando nos céus, descerá com fogo ali sobre a batalha do Armagedon, capítulo 19, verso 11 em diante, e após ali estabelecendo o reino milenar, passando pelo reino milenar, agora Satanás é solto. Continua ali no Apocalipse capítulo 20, se eu não me engano, no verso 7 para frente, e após esse realinhamento, o Senhor Jesus o destrói, juntamente com todas as nações que vieram contra Jerusalém, e se assenta no seu trono branco
para fazer o julgamento final. Tudo bem? Então ficamos por aqui, a elucidação textual e a introdução de que trata a lição de hoje, a lição 12, que fala sobre pós-milênio e o trono branco. O tópico 1 nos traz sobre a batalha de Satanás, justamente nesse período em que Satanás é solto após o reino milenar de Cristo e ali ele volta a fazer o que fazia antes, enganar as nações. Então, enganando aqueles que restaram de todas as nações, que lá o profeta Zacarias vai dizer no capítulo 14, se eu não me engano, verso 16, que aqueles que subiam a Jerusalém para adorar, mas havia aqueles que também não subiam, ou seja, um relato ali presente de desobediência, resistência em adoração ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo Rei e Senhor nesse período de 1000 anos, sendo os judeus aqui o povo de Deus que irá governar nesse período e sendo Jerusalém a capital do mundo, haverá ainda pessoas insatisfeitas com o julgamento do Senhor, com o governo do Senhor nesse período de 1000 anos. Será essas mentes férteis que Satanás buscará alinhar após a sua soltura, para então se alinhar novamente para cercar aí o povo de Deus. No tópico 1 há uma expressão na palavra de Deus que diz assim: os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Em paralelo se iniciará o juízo final diante do trono branco. Nós estamos no momento aqui da história em que as profecias sobre o renovar, a purificação da terra, lembrando que a terra não será destruída pelo fogo, mas sim a terra será purificada pelo fogo, e ali Deus reestruturará todo o cosmos, toda a natureza, toda a criação, fazendo com que aqui na terra se torne o projeto inicial de Deus interrompido por Adão e Eva lá no início, que é o novo Éden, o jardim do Éden aqui na terra. Então haverá essa purificação para que este novo Éden seja uma realidade aqui na terra. Então digo que seja paralelo por conta de que nesse período em que a terra está sendo purificada e renovada, o Senhor Jesus está fazendo o julgamento do trono branco, ou seja, aqueles que adentraram o milênio e foram fiéis ao Senhor, eles passarão por este período e adentrarão o estado eterno, que é o estágio final da lição 13 que nós estudaremos, e continuarão vivendo aqui sobre a terra. Todos os incrédulos de todos os tempos ressuscitarão, desde os incrédulos, desde Adão e Eva para frente, ressuscitarão no julgamento do trono branco para serem condenados. Então, a revista que nos traz sobre por que somente os incrédulos. A Bíblia nos informa sobre isso. O apóstolo João, escrevendo em Apocalipse capítulo 20, ele diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabaram. Ou seja, a Bíblia nos ensina 2 ressurreições. Nós já vimos isso anteriormente, onde na primeira ressurreição a igreja é arrebatada juntamente com aqueles que serão ressuscitados pós-tribulação para o julgamento das nações. Então, apesar de ser uma só ressurreição, esta ressurreição será dividida em 2 fases: o arrebatamento da igreja e aqueles que foram fiéis ao Senhor e morreram no período da grande tribulação. Estes são bem-aventurados, porque a morte já não tem mais poder sobre eles. Então, aqueles que diz que não reviveram,
aqueles que não reviveram para o julgamento ali das nações, por terem sido mortos nesse período, eles serão ressuscitados posteriormente ao milênio, justamente no julgamento do trono branco. Então é algo lógico, não é nada forçado. Se a primeira ressurreição é para a vida e a morte não tem mais poder sobre estes, então a segunda ressurreição é para a condenação tão somente. Então, se a igreja ressuscitou para ser arrebatada e aqueles que não negaram o Senhor Jesus e não aceitaram a marca da besta, nem em suas mãos, em suas testas, no período da grande tribulação, estes serão absolvidos do inferno ali para adentrarem o milênio. Trata-se da primeira ressurreição. Agora, bem-aventurado estes, da primeira ressurreição, mas os outros mortos não reviveram. Quem são estes outros mortos? Trata-se de todos os incrédulos de todos os tempos que agora irão comparecer diante do Senhor, se deparará com Ele assentado em seu trono branco para condená-los ao inferno. É o que nós iremos estudar posteriormente sobre o estado eterno. Aqueles que habitarão no céu, os que herdarão a terra, que é uma promessa ao povo judeu desde os profetas, e aqueles que para sempre sofrerão em tormentos no lago de fogo que arde com enxofre. Tudo bem, meus irmãos? Então, que o Senhor vos abençoe na compreensão do primeiro tópico e iremos estudar agora o segundo tópico, que fala sobre o julgamento do trono branco. Meus irmãos em Cristo, vamos dar continuidade ao tópico 2, o julgamento do trono branco. Nesse tópico eu trouxe uma compreensão sobre os 3 julgamentos que haverá ao longo da história. O primeiro julgamento de que abordamos aqui é o julgamento pessoal. Esse julgamento é aquele julgamento onde, quando se morre, você se depara primeiramente com Deus. Esse julgamento ali para os crentes é tão somente para distribuição de galardão. Então, aqueles que morrem em Cristo já receberão o seu galardão diante do tribunal de Cristo no julgamento pessoal. Para aqueles que morrem sem Cristo, eles não receberão galardão, apenas uma sentença. E esta sentença, ela aguardará os trâmites do processo para que no fim ela seja aplicada. Então, estes que morrem sem Cristo não recebem galardão, como a igreja receberá, passará pelo julgamento pessoal tão somente, mas não o julgamento escatológico, aguardando então este julgamento final, que é o escatológico, para receberem a condenação do processo já iniciado lá atrás. O segundo julgamento, foi o que nós estudamos, é o julgamento das nações, aquele julgamento que acontecerá pós-tribulação, quando da volta do Senhor Jesus Cristo corpóreo e visível, em corpo, pisando ali no Monte das Oliveiras, conforme Zacarias 14:5, se eu não me engano. Então, ali o Senhor faz o julgamento das nações, lembrando que o julgamento das nações difere do julgamento do trono branco. Por quê? Porque após o julgamento das nações, aqueles que foram absolvidos ali para adentrarem aquele momento viverão sob o reinado de Cristo juntamente com os judeus. Irmãos, lembrando que não é a igreja que desce para reinar com Cristo aqui na terra, tá? A igreja permanece no céu, nas bodas do Cordeiro. A Bíblia nos mostra com muita clareza isso ali no capítulo 21 de Apocalipse, quando diz que a Nova Jerusalém está ataviada, ela está vindo, descendo dos céus ao encontro do seu noivo, e o noivo está na terra. Por que está na terra? Porque no verso 11 do capítulo 19
Jesus vem fazer a batalha do Armagedon e o julgamento das nações. Estando na terra, agora a Jerusalém terrestre, ela a Jerusalém celeste sobrepõe a Jerusalém terrestre, e Cristo estando na terra, a noiva vem ao encontro do seu Senhor. Por isso cremos que Jesus subirá e permanecerá nesse milênio, apesar de ser um período de tempo onde os judeus reinarão aqui na terra, sendo Jerusalém a capital do mundo, mas o Senhor se encontrará com a noiva, com a sua esposa já casados, pois já haviam passado pelas bodas do Cordeiro. E João vai falar isso, que o anjo o elevou num monte bem alto para ver a Jerusalém, os santos que ali se encontravam na cidade. Então, passamos aí pelo julgamento pessoal e entendemos também a questão do julgamento das nações, onde haverá separação entre ovelhas e cabritos. Somente para a questão de elucidação e trazer à memória dos irmãos que já estudaram isso em lições anteriores, segundo a profecia de Daniel das 2.300 tardes e manhãs, conforme consta no vídeo, a imagem que eu fiz em PowerPoint das datas direitinhos, se encaixando perfeitamente, sem haver necessidade de fazer malabarismo para compreender ali a palavra de Deus. Essas 2.300 tardes e manhãs, ela finaliza ali na purificação do templo de Jerusalém, que se dará 30 dias após o término da grande tribulação. 45 dias após, o Senhor Jesus Cristo volta, totalizando aí 75 dias após o término da grande tribulação. Por isso, o profeta Daniel, no capítulo 12, verso 12, vai dizer que bem-aventurados são aqueles que conseguem chegar até os 1.335 dias. Por que 1.335? Porque é o tempo em que Jesus voltará para guerrear contra os seus inimigos e restaurar a sorte de Israel. Você só vai entender a questão dos 1.335 dias se voltar nas videoaulas anteriores e ver aquele quadro comparativo da explicação ali das 2.300 tardes e manhãs do profeta Daniel. E por último, o terceiro julgamento, que é o julgamento do grande trono branco, este julgamento em que nós estamos falando que após o milênio, após a soltura de Satanás, ao mesmo tempo em que o julgamento está acontecendo, a terra está sendo renovada e purificada pelo fogo para que haja o novo Éden, uma nova existência aqui. A terra não será destruída e sim renovada. O julgamento do trono branco é conhecido como o juízo final. Todos os mortos, desde Adão até esse período, serão ressuscitados, e todos aqueles que rejeitaram o Messias no Antigo Testamento, os judeus que rejeitaram o Messias no Novo Testamento, e bem como todos, judeus e gentios, que até aquele período rejeitarem Jesus como Senhor, o Messias, o Cristo, estes ressuscitarão e comparecerão diante do trono branco, onde Cristo estará sentado, para receberem tão somente a condenação e a morte eterna, pois após esta condenação eles serão lançados, conforme diz aqui na revista, tanto a morte quanto o inferno serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Amém, meus irmãos? Vamos então agora finalizar esse conteúdo e estudarmos aí o tópico 3 da lição. Por último, chegando aí ao tópico 3 da lição 12, vamos assim, pelo menos buscar entender muito assim por cima sobre o inferno, o Tártaro e o Geena. O inferno, conforme diz a lição aqui, conforme já estudamos em lições anteriores também, trata-se da habitação dos mortos. Quando a Bíblia ela
interpreta a palavra Sheol do Antigo Testamento e Hades no Novo, interpretam como inferno, sendo este lugar a habitação dos mortos. Vimos que no passado, tanto aqueles que criam em Yahvé, quanto os que criam em Baal ou em outros deuses, todos iam para este lugar, a habitação dos mortos. Posteriormente, com a teologia judaica sendo desenvolvida, passaram a compreender que nesse Hades, neste Sheol, lembrando que Sheol é uma palavra hebraica e Hades é uma palavra grega, ali há uma divisão. E este ensinamento judaico, Lucas, ao escrever o capítulo 15, se eu não me engano, do seu evangelho, vai falar sobre o rico e o Lázaro. Ambos estão no Sheol, ambos estão no Hades, ambos estão no inferno, vamos assim dizer, a palavra que é traduzida para nós. Mas nós precisamos entender este inferno não como um lugar de tormento para os crentes, mas tão somente como o lugar onde os mortos habitam, que é o estado intermediário. Então, na compreensão dos autores ali do Novo Testamento, e Lucas nos traz essa elucidação que já vinha sendo ensinada pelos judeus há anos, de que nesta habitação dos mortos há uma divisão. Então, aqueles que morrem crendo em Yahvé estão no seio de Abraão. Aqueles que morrem crendo em Jesus Cristo estão no seio de Abraão. Ou melhor, também no paraíso, conforme o ladrão da cruz, que Cristo disse que naquele mesmo dia estaremos juntos no paraíso. E na habitação dos mortos também existe um abismo que distancia um estado do outro, pois o outro estado é um estado de tormento, um estado de destruição. Não é o fim ainda. E é isso que nós vamos ver aqui nesta lição de hoje. O inferno em si, vamos dizer assim, a parte de tormento ainda não é o fim, como também o paraíso, o seio de Abraão, também não é o fim, pois quando Cristo voltar, todos nós adentraremos ao céu de glória, aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu e a nossa mente humana não consegue compreender. Ali adentraremos juntos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma, após o julgamento do trono branco, todos os incrédulos que estão no inferno, na parte do tormento, da habitação dos mortos, sendo atormentados dia e noite, agora continuarão sendo atormentados, todavia potencializado a dor será, pois será num lago que arde com enxofre. E bem sabemos que quando se adiciona enxofre ao fogo, a potência do calor ela é aumentada. Então vamos diferenciar o Sheol do Geena, pois o Sheol é uma habitação, o Hades é uma habitação, é um lugar, é o estado, é o local intermediário, onde a morte se encontra, que é o estado. Por isso falamos estado intermediário. A morte é um estado da pessoa, ela se encontra naquela forma, num lugar chamado Hades ou habitação dos mortos. Por isso que o apóstolo João, lá em Apocalipse capítulo 20, verso 14, conforme está aqui na nossa revista, vai dizer que aqueles que foram, que estão nesse estado, no lugar de tormento, que é o inferno, a morte e o inferno, o Hades, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então aqui nós conseguimos diferenciar tanto o Hades, o Sheol, quanto do Geena. No Hades encontram-se aqueles que morreram, tanto em Cristo quanto sem Cristo. Só que aqueles que morreram em Cristo estão no seio de Abraão, no paraíso, e aqueles que morreram sem Cristo estão no lugar de tormento. Quando da volta do Senhor, a igreja adentrará ao céu, gozará da totalidade do céu, bem como a morte e o inferno
quando da volta de Cristo, o julgamento do trono branco, serão lançados na realidade no lago de fogo, que é conhecido como a segunda morte. Então ali será potencializado e experimentarão o ápice do tormento naquele lugar que é conhecido como o Geena. O que nos resta a compreender agora é o Tártaro. O Tártaro, na nossa Bíblia, também é traduzido como inferno. Só que a palavra ali, em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, não é Hades, não é Sheol, não é onde as almas daqueles que morreram estão habitando nesse estado intermediário. Trata-se do grego Tártaro, que significa onde aqueles que são perversos, os demônios perversos, se encontram presos. E diga-se, acredita-se que quando os selos se abrirem, ali naquele período da tribulação, não somente o anticristo e seus exércitos, como também os demônios surgirão do abismo, mas a ira de Deus sendo derramada naquele momento para atormentar aqueles que experimentarão esses 3 anos e meio finais. Então, Tártaro também, juntamente com Hades, o texto aqui não diz, mas inferimos, porque o objetivo fim de tudo, tanto da besta do mar quanto da besta da terra e o próprio Satanás e todos os incrédulos serem lançados no lago de fogo. Então, aqueles que estão em cadeias, os anjos, demônios perversos, também serão lançados posteriormente neste mesmo lugar. Meus irmãos, espero que a elucidação da lição 12 seja assim um norte para que possam continuar vossos estudos e pesquisarem ainda mais. É apenas um norte, Eu creio que os irmãos pesquisando chegarão a outras compreensões mais e melhores compreensões que com certeza vocês abençoarão a igreja do nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, onde nós iremos finalizar com a lição 13, a última lição da nossa revista Profecias Bíblicas dos Últimos Dias, onde nós estudaremos sobre o estado eterno, ali definido céu, terra e inferno, e sabermos ali o que iremos fazer nesse momento da eternidade juntamente com o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.